Bom dia Guilherme, bom dia irmãos, bom dia a todos que nos acompanham aqui nessa manhã. Como o Guilherme disse, lembrando muito bem, né, hoje é dia do Senhor, um dia que a gente pode encontrar esse descanso no Senhor e aprender na palavra dele como a gente pode ter uma vida cada vez mais fiel e mais agradável a ele. Bom dia pastor Rodolfo, bom dia Jonatas, bom dia Guilherme, Deus abençoe a todos nós aqui nesse estudo dessa manhã. Amém. Bom dia, Guilherme, bom dia, pastor Aguinaldo, bom dia, Jonatas, bom dia, irmãos. Bom tê-los novamente conosco e maravilhoso podermos ter esse momento aqui onde nós podemos mais uma vez abrir a palavra do Senhor e aprender dela aquilo que Ele tem a revelar a cada um de nós. E que, como sempre, né, o desejo do nosso coração seja de realmente aprender mais dele, que se tem algo que eu falo que nós nunca devemos estar satisfeitos com o quanto nós já conhecemos ao Senhor. Sempre nós podemos conhecê-lo um pouco mais e nos maravilharmos com a sua obra, a perfeição de tudo aquilo que Ele faz. E que nessa manhã Ele possa nos abençoar e acrescentar mais um pouco da sua revelação às nossas vidas. Amém. Muito bom. Bom dia todos aqui da mesa, Gui, pessoal que está assistindo. Espero que o som esteja ok agora. A gente teve uns conflitos aí, mas já resolvi. Não estava ok? Ninguém ouviu nada que a gente falou? Não ouviu só o seu bom dia. O resto ouviu do que você tinha falado, e tá. Maravilha. Então tá bom. Fundamentos. A gente espera do estudo de hoje, para vocês já darem um gostei nessa transmissão e também compartilhar na página de vocês, para que outras pessoas possam se achegar a nós e compartilhar do estudo da palavra. Bom, pastor Aguinaldo, pastor Rodolfo, o que a gente espera da continuidade desse assunto na escola bíblica de hoje? Que você está sem som. Estava sem som, né? Então, só dizer que o tema da nossa aula de hoje é a segunda sessão, segunda temporada. Né? Dos Fundamentos da Fé. Nós estamos falando especialmente sobre as doutrinas da graça. E o que eu espero hoje é que a gente possa realmente começar a compreender como é que a redenção, a salvação alcança a nossa vida. E eu queria falar duas coisas só para começar. Primeira coisa é que o nosso estudo não tem nenhuma intenção de ser um estudo especulativo. O que a gente quer é investigar o que a Escritura Sagrada diz sobre esse tema, porque a nossa fé precisa ser fundamentada na Escritura Sagrada. Sim. E a segunda observação que eu faço é que o título que o pastor Rodolfo escolheu aqui para a nossa aula de hoje, Pode a Humanidade Salvar a Si Mesma? Eu achei muito interessante porque toca no cerne do problema, né? Porque quando a gente fala de salvação e quando a gente pensa nas religiões que existem no mundo, a gente vê claramente que há um esforço humano para alcançar a graça divina, para alcançar algum enlevo espiritual, para, de alguma maneira, considerando as diferentes perspectivas sobre o que é ser salvo nas diferentes religiões, mas todas as religiões têm essa característica, né, de ser um esforço para que o homem se salve. Exato. E hoje a gente vai começar a ver que a revelação da Escritura Sagrada, a teologia bíblica reformada, vai nos mostrar que a salvação não é algo que o homem faça, mas é a obra de Deus alcançando o homem. Então eu acho que essa perspectiva vai ajudar bastante a gente a ter uma vida mais agradecida, uma vida mais fiel ao Senhor, né? E até enquanto eu estava preparando esse estudo, pensando, né, e até pensando no título dessa nossa transmissão de hoje, eu pensava, né, que esse anseio do homem salvar a si mesmo
É algo, inclusive, que não só nas religiões, mas num senso comum há essa ideia. Porque se a gente olha para os filmes, a gente olha para a literatura, a gente encontra essa ideia do homem tentando salvar-se por meio dos seus méritos. Até filmes de super-herói, que são homens que possuem capacidades especiais, mas é a imagem do homem. É o homem ali tentando resgatar a si mesmo, a humanidade de algum mal. E aí, por meio da Escritura Sagrada, a gente vai ver que, e principalmente, né, partindo dessa ideia da depravação total, nós vamos ver que nós não temos, de fato, essa capacidade. Muito bom. Muito bom. Eu acho que essa aula vai responder várias perguntas que vinham sendo feitas, né, nas últimas transmissões, e vai trazer uma luz sobre essas questões que muitos têm. Mas, mesmo assim, se você tiver perguntas, pode deixar aqui no chat, a gente vai tentar separar. E lá no final a gente vai voltar para conversar um pouquinho mais sobre o desdobramento desse tema e sobre as questões que os irmãos deixarem aqui também. Tá certo? Isso aí. Então, acho que é isso aí. Sem mais delongas, Pastor Rodolfo agora vai conduzir aqui conosco. Que Deus abençoe lá. Mais para frente a gente volta a se falar. Amém. Isso aí. Bom estudo. Obrigado, irmãos. Então, vamos começar lendo, como o pastor Aguinaldo lembrou muito bem, o nosso intuito aqui não é fazer especulação, mas sim observarmos o que a palavra de Deus tem a nos dizer. E o texto que eu separei, então, para iniciarmos essa nossa transmissão é um texto de Romanos, capítulo 3, lá dos versículos 9 a 18, onde ali Paulo registra o seguinte: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, esse texto, ele já então dá a tônica daquilo que nós pretendemos trabalhar nessa manhã e olhando a partir da Escritura. Mas antes de continuarmos, vamos orar, vamos pedir a direção do Senhor para as nossas vidas nessa manhã. Ó Deus, no nome de Jesus, nós aqui estamos com os nossos corações e ouvidos prontos para ouvir a Tua voz, prontos, ó Deus, para sermos instruídos pelo Senhor. E a nossa oração, ó Deus, é que por meio da instrumentalidade do Teu Espírito Santo, o Senhor, ó Deus, através da Tua palavra, possa mesmo nos revelar e mostrar um pouco mais a nós dessa verdade que envolve a queda do homem e os seus reflexos no que diz respeito ao relacionamento desse mesmo homem com o Senhor. Ó Deus, que no nome de Jesus a nossa oração é que nesse momento o Senhor revista mesmo as nossas vidas com quebrantamento, com humildade, com submissão à palavra do Senhor, pois é isso que nós mais desejamos. A despeito, ó Deus, daquilo que pensamos, daquilo que cremos, que a palavra do Senhor fale e que nós estejamos dispostos a reconhecê-la como verdade, como a palavra do Senhor e útil para as nossas vidas. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Bom, irmãos, então, só para situarmos, relembrarmos um pouco do contexto que envolve
o surgimento daquilo que ficou conhecido como os 5 pontos do calvinismo, que o pastor Aguinaldo trabalhou muito bem no domingo passado. Então nós vamos ver um pouquinho desse contexto do surgimento, desses 5 pontos do calvinismo. Então, no domingo passado, o pastor Aguinaldo destacou a respeito da remonstrância e os sínodos de Dort. A remonstrância foi um documento enviado por seguidores de Jacó Arminius, refutando a teologia de João Calvino. E então, diante dessa refutação, convocou-se o sínodo de Dort, para tratar desse documento. E os arminianos apresentaram esse documento ao parlamento holandês lá no ano de 1610. E como nós falamos, a igreja sempre discutia questões teológicas a partir de reuniões, de concílios, de sínodos, como nós vemos desde o início da era apostólica, lá em Atos capítulo 15, onde nós temos ali o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, para tratar a respeito da questão dos gentios. E então o sínodo se reuniu de novembro de 1618 até maio de 1619. E então, ao final dessa reunião, o sínodo rejeitou os 5 pontos, ou os 5 artigos da remonstrância, e a resposta do sínodo deu origem àquilo que hoje é conhecido como 5 pontos do calvinismo, que são a depravação total, a eleição incondicional, expiação limitada, graça eficaz e a perseverança dos santos. E antes, irmãos, de continuarmos, eu quero aqui só destacar que muitas vezes parece que o calvinismo ele é restrito somente a esses 5 pontos. E é importante a gente deixar bem claro que a teologia reformada calvinista ela vai muito além desses 5 pontos que nós aqui encontramos. Então, como a gente tem proposto agora nessa segunda temporada da Fundamentos da Fé, nós hoje vamos estudar um pouco a respeito da depravação total. Ou seja, nós vamos tentar analisar a natureza e a extensão da corrupção que a queda ela produziu no ser humano ali a partir de Gênesis 3, onde nós encontramos o relato da queda. Mas então é importante nós, olhando para a realidade que nos circunda, analisarmos quais são as concepções, tanto da filosofia quanto da teologia, a respeito da pecaminosidade humana. E se nós pararmos para observar, como o pastor Aguinaldo destacou muito bem, toda religião e filosofia humana, exceto o cristianismo bíblico, eles então têm sustentado, defendido essa ideia que o homem é basicamente bom e aperfeiçoável através dos seus próprios esforços. Ou seja, que o homem possui capacidade em si mesmo para se aperfeiçoar, para progredir. E isso nós vemos ao longo da história. Por exemplo, o filósofo inglês do século XVII, John Locke, ele acreditava que o homem nascia como uma lousa em branco, ou seja, uma tábula rasa de inocência. Jean-Jacques Rousseau, o filósofo francês do século XVIII, acreditava que o homem era bom, assim iniciando uma filosofia humanista que coloca o homem antes de Deus. Ele disse que o homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe. E aí, observando alguns segmentos religiosos, nós começamos pelo islamismo. O islamismo ensina que todos são nascidos puros e naturalmente bons, até que sejam desviados pelo ambiente. Ou seja, mais ou menos aquilo que a gente já viu anteriormente. O homem é visto como alguém aperfeiçoável através de ser corretamente guiado e lembrado através da unidade de Alá.
E o próprio arminianismo, que nós temos falado dele ao longo desses dias, ele tem tido um papel predominante na maioria das igrejas evangélicas, na medida em que a sua teologia ela se torna muito mais antropocêntrica do que teocêntrica, ou seja, um foco maior no homem. E assim adiante, nós temos também, com a ascensão da teologia liberal, a pecaminosidade, a natureza e a extensão da pecaminosidade no homem, ela foi então minimizada, enfatizando que o progresso social, a educação, o desenvolvimento do potencial humano fazem trazer uma sociedade ainda mais progressista, de amor, justiça, igualdade e de também fraternidade. Então, todas essas perspectivas, como aqui acabamos de ver, o foco delas é o homem e de enfatizar de que o homem pode, a partir de si mesmo, produzir a sua própria redenção. Seja no que diz respeito nessa relação com o Senhor, ou a sua salvação em meio à própria sociedade. Mas para a gente então começar a entender um pouco a respeito da depravação total, como nós temos por várias vezes aqui enfatizado, é necessário voltarmos para o Gênesis, principalmente para os capítulos 1, 2 e 3. Porque é a partir disso, irmãos, que nós podemos ter uma concepção mais exata do que aconteceu com cada um de nós. E então, nós começamos pela criação do homem. E para compreendermos melhor a depravação total, temos de partir desse ponto, da criação do homem. E a Escritura registra esse ato da seguinte forma: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, algo que esse texto enfatiza muito é essa criação do homem segundo a imagem e a semelhança de Deus. Quando nós olhamos o relato da criação, vemos que os vegetais, os animais, foram criados segundo a sua espécie, mas o homem foi criado a imagem e a semelhança do Criador. E essa criação segundo a imagem e semelhança de Deus, ela tem dois sentidos. Um sentido mais restrito e um sentido mais abrangente. O sentido estrito consiste nesse verdadeiro conhecimento, retidão e santidade com que o homem foi dotado na criação. Ou seja, diferente daquilo que muitos afirmam que Adão encontrava-se em um estado de inocência, de forma nenhuma. Adão foi criado com pleno conhecimento no que diz respeito a Deus, em perfeita retidão e santidade. Mas também, no sentido mais abrangente, vai incluir também o fato desse homem ser um ente espiritual, racional, moral e também imortal. Mas então, como fica essa imagem e semelhança de Deus nesse homem pós-queda? E conforme nós olhamos para o relato, após a queda, por causa do pecado, o homem perde a imagem de Deus no seu sentido restrito, ou seja, ficando apenas, e é lógico, essa também maculada pelo pecado, mas fica apenas a imagem no sentido mais abrangente. Ou seja, o homem perdeu o verdadeiro conhecimento, retidão e santidade, mas continuou sendo um ente espiritual, racional, moral e imortal, embora imperfeito em todas essas áreas. É por isso que
na tribo mais remota que nós formos, lá nós vamos ver que os indivíduos adoram algum tipo de divindade, prestam culto a algum tipo de divindade. O homem continua sendo esse ser racional, ele ainda continua tendo alguma moralidade, mas nada disso tem como objetivo principal a glória de Deus, a não ser a sua própria glória. Mas então, depois de observarmos a criação, nós temos o relato da queda. E na criação, Deus estabeleceu uma aliança com o homem que os teólogos chamam de pacto das obras. O Criador colocou o homem no jardim do Éden e deu a seguinte ordem a esse homem. Está lá em Gênesis capítulo 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A ameaça de morte, no caso de desobediência, também deixa implícito que havia uma promessa de vida. E nas palavras de Louis Berkhoff, um importante teólogo do passado, ele diz o seguinte: Adão foi, de fato, realmente criado num estado de santidade positiva e não estava sujeito à lei da morte, mas não possuía ainda os mais elevados privilégios à espera do homem. Ainda não havia sido elevado acima da possibilidade de errar, de pecar e de morrer, ainda não possuía o mais alto grau de santidade, nem gozava a vida em toda a plenitude. Então, nós entendemos, e grande parte dos teólogos reformados assim também entendem, que Adão já encontrava-se em um estágio muito mais privilegiado do que o nosso, e diante de obedecer ou não obedecer, caso ele desobedecesse, nós tínhamos a sentença, que é a morte, a qual nós experimentamos hoje por causa da queda, mas se ele obedecesse, ele experimentaria um estado ainda mais elevado do que o que ele já experimentava naqueles dias. Mas, então, falando um pouco desse pacto das obras, nós vemos então 3 questões importantes nesse pacto que Deus estabelece com o homem. Nós temos primeiro a promessa. Se Adão obedecesse, alcançaria a plenitude de vida, ou seja, estaria acima de qualquer possibilidade de errar, pecar ou morrer. Qual que era a condição disso? A perfeita obediência. Para ele alcançar esse estado ainda mais elevado, a condição era a sua obediência. E essa obediência, naquele momento, consistia em não comer do fruto da árvore do bem e do mal. E isso é importante, irmãos, porque muitas vezes nós acreditamos que o fruto em si da árvore é que possuía alguma questão ali especial. De maneira nenhuma. O fruto da árvore continuava da mesma forma que assim fora criado. O ponto fundamental era obedecer a Deus ou não obedecê-lo. E a penalidade, caso não obedecesse, se o homem falhasse, a penalidade seria a morte. E como nós temos registrado em Gênesis 3, o homem não passou nesse teste. Ele caiu. Deus lhe havia dado uma variedade enorme de frutas, verduras, legumes, cereais para a sua alimentação. Gênesis 1, 29 fala dessa variedade, mas ele preferiu comer da árvore proibida, desobedecendo o Criador, assim rejeitava deliberadamente a vontade de Deus e fazia a sua própria vontade. Abandonava o Criador e tomava o seu próprio caminho. Mas a grande pergunta é: por que nós somos herdeiros da penalidade que caiu sobre Adão? É porque Adão é o representante de toda a humanidade. Adão arrastou para o pecado
arrastou toda a humanidade, toda a descendência por causa desse ato. Ele era o cabeça, ele era o representante de toda a raça humana. Por isso, todos se tornaram pecadores quando ele pecou. Nós não somos responsáveis pelo pecado dos nossos pais ou das nossas mães. Como Ezequiel 18 diz, o filho não levará a iniquidade do pai, mas nós somos responsáveis pelo pecado de Adão, porque ele era o nosso representante. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 5,18, diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Além de herdarmos a culpa do pecado de Adão, herdamos também a corrupção moral. Por isso temos essa inerente disposição para pecarmos, para desobedecermos o Senhor. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, diz o seguinte: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, meus irmãos, a partir disso, nós vemos os efeitos danosos e desastrosos do pecado sobre Adão e sobre toda a sua descendência. Por causa de tudo isso, e que nós vamos entender um pouco mais adiante, torna-se impossível haver no homem qualquer possibilidade dele promover a salvação de si mesmo, dele restabelecer esse relacionamento e comunhão plena com o Senhor. Mas então é importante nós conceituarmos a depravação total, ou seja, o que é a chamada doutrina da depravação total. E eu quero começar aqui tratando do que a depravação total não é, para que então, posteriormente, nós então digamos o que é a depravação total. Ou seja, depravação total não é que todos os homens são completamente depravados como poderiam chegar a ser. Geralmente, quando se fala em depravação total, essa é a primeira a questão que vem à mente. Ou seja, que o homem é mal elevada à máxima potência, mas não é essa a verdade. Que o pecador não tem nenhum conhecimento inato de Deus, nem tampouco tem uma consciência que discerne entre o bem e o mal. Depravação total também não é que o homem pecador raramente admira o caráter e os atos virtuosos dos outros, ou que é incapaz de afetos e atos desinteressados em suas relações com os semelhantes. Ou depravação total não é que todos os homens não regenerados, em virtude da sua pecaminosidade inerente, se entregarão a todas as formas de pecado. E basta, meus irmãos, nós olharmos para a realidade ao nosso redor, que essas questões vão ficar muito claras diante de nós. Mas então, quando nós falamos de depravação total, nós estamos afirmando que a corrupção inerente no homem abrange todas as partes da natureza do homem, todas as faculdades e poderes da alma e do corpo. Ou seja, não há um só recôndito do ser humano em si que não tenha sido afetado pelo pecado. Ele foi maculado pelo pecado na sua totalidade. Também, quando falamos de depravação total, nós estamos falando que absolutamente não há no pecador, em razão de todo o seu ser estar manchado pelo pecado, qualquer tipo de bem espiritual no que diz respeito à sua relação com Deus. Isto é, não há qualquer desejo no ser humano, não é gerado no ser humano qualquer tipo de desejo de se relacionar com Deus, mas somente perversão.
E é importante, irmãos, também, e o nosso próximo ponto, a falar a respeito do ensino das confissões de fé, porque muitas vezes fala-se que essa é uma doutrina exclusivamente presbiteriana. Mas, como o pastor Aguinaldo mostrou, né, esse panorama no domingo passado, eu também resolvi trazer nesse domingo esse panorama onde em diversas confissões de fé há a presença da doutrina da depravação total. Lá na Confissão Escocesa, de 1560, nos capítulos 2 e 3, diz: a mulher enganada pela serpente, o homem dando ouvido à voz da mulher, ambos conspiraram contra a soberana majestade de Deus, que, com palavras claras, os havia previamente ameaçado de morte se ousassem comer da árvore proibida. Por essa transgressão, geralmente conhecida como pecado original, a imagem de Deus, observe só, foi totalmente deformada no homem, e ele e seus filhos se tornaram, por natureza, inimigos de Deus, escravos de Satanás e servos do pecado, de modo que a morte eterna tem tido e terá poder e domínio sobre todos os que não foram, não são e não forem regenerados do alto. Ou seja, a Confissão Escocesa deixa claro que a salvação ela é uma obra exclusiva de Deus, que se não houver essa intervenção do alto, por causa da depravação do homem, é impossível ele salvar-se a si mesmo. A segunda confissão helvética também diz: por instigação da serpente pela sua própria culpa, ele, o homem, se afastou da bondade e da retidão e tornou-se sujeito ao pecado, à morte e às várias calamidades. E qual veio ele a ser pela queda, isto é, sujeito ao pecado, à morte e a várias calamidades. Tais são todos os que dele descenderam. Por pecado, entendemos a corrupção inata no homem, que se comunicou ou propagou dos nossos primeiros pais e a todos nós, pela qual nós, mergulhados em más concupiscências, avessos a todo o bem, inclinados a todo o mal, cheio de toda impiedade, de descrenças, de desprezo e de ódio a Deus, nada de bom podemos fazer. E até nem ao menos podemos pensar por nós mesmos. Além disso, à medida que passam os anos, por pensamentos, palavras e obras más, contrárias à lei de Deus, produzimos frutos corrompidos, dignos de uma árvore má. O Catecismo de Heidelberg, na pergunta 8ª, diz: somos então todos tão corruptos ao ponto de sermos totalmente incapazes de fazer qualquer bem que seja e inclinado para todas as perversidades? Certamente nós somos, exceto se formos regenerados pelo Espírito de Deus. E por fim, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 6, diz: nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram ao comerem do fruto proibido. Por este pecado, eles caíram de sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito de seus pecados foi imputado a seus filhos, e a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a posteridade que deles procede por geração ordinária. Desta corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, incapazes e adversos a todo o bem e inteiramente inclinados a todo o mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Então, irmão, se você observou em cada uma dessas confissões de fé, o discurso a respeito dessa doutrina, mudando-se algumas palavras, é basicamente o mesmo. Todos pensam a respeito dessa ideia de que o homem está completamente morto em seus delitos e pecados e impossibilitado de fazer qualquer coisa. E não só impossibilitado, o homem não deseja fazer qualquer coisa para salvar-se.
Mas, caminhando, nós vamos então entender, se dissemos que essa corrupção ela afeta totalmente essa nossa relação com Deus, nós então vamos ver esse ponto a respeito da depravação total do homem e a sua relação com Deus. E aqui eu estou utilizando os pontos levantados pelo John Piper no livro dele, Os 5 Pontos. Se você não leu, eu aconselho você a lê-lo, é um livro muito, muito bom. Então, a depravação total, ela é assim, total, em pelo menos 4 sentidos. Primeiro, a nossa rebelião contra Deus é total. Sem a graça de Deus, não há nenhum prazer na santidade de Deus e nenhuma submissão prazerosa à autoridade soberana. Basta, irmãos, principalmente nos nossos dias, hoje nós observarmos, quando tentamos falar alguma coisa a respeito do Senhor, aquilo que Ele exige de nós, as pessoas já logo de plano retrucam, dizendo que esse não é o Deus bíblico, ou que a religião é que está tentando impor coisas que a Bíblia não fala. E é claro que homens totalmente depravados podem ser, sim, muito religiosos e muito até filantrópicos. Podem orar, dar esmolas, jejuar, como disse Jesus lá em Mateus 6, mas a religião deles é rebelião contra os direitos do seu Criador. Se não procede de um coração confiante, como o de uma criança, na graça gratuita de Deus. A religião deles é um dos principais meios através dos quais o homem oculta a sua indisposição de abandonar a autoconfiança e de depositar todas as suas esperanças na misericórdia imerecida de Deus, como nós encontramos tanto lá em Lucas 18 como Colossenses 2. E a totalidade dessa nossa rebelião é vista lá em Romanos capítulo 3, o texto que nós começamos lendo, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. No versículo 18 diz: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ou seja, toda busca que honra a Deus é um dom do próprio Deus. Não se deve à nossa bondade natural. É uma ilustração desse ato de Deus em vencer misericordiosamente a nossa resistência natural contra Ele. Logo, nós podemos então concluir que o fato de que o homem, em seu estado natural, busca genuinamente a Deus é um mito. Os homens buscam realmente a Deus, mas ele não o busca por aquilo que ele é. Os homens buscam a Deus, se necessário, como alguém que possa guardá-lo da morte, livrá-lo de uma enfermidade ou aumentar os seus prazeres mundanos. Sem a conversão, ninguém vem para a luz de Deus. Mas, pela graça de Deus, nós temos aqueles que acabam vindo para a luz. Lá em João 3, 20 e 21 diz: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Sim, há aqueles que vêm para a luz, ou seja, aqueles cujas obras são as obras de Deus. Aqui, como o João destaca, feitas em Deus ou feitas por Deus, significam operadas por Deus. Sem esta obra graciosa de Deus, todos os homens odeiam a luz de Deus e não vão se achegar a Ele, para que a sua maldade não seja exposta. E isto é rebelião total. Como Romano diz, não há quem busque a Deus, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Mas, em segundo lugar, a rebelião é total. Em sua rebelião total, ou seja, do homem, tudo o que ele faz é pecado.
Romanos 14, 23 diz: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. Tudo o que não provém de fé é pecado. Portanto, se todos os homens estão em rebelião total, tudo o que eles fazem é o produto dessa rebelião e não pode ser de maneira alguma qualquer tipo de honra a Deus, mas apenas parte da sua rebelião enquanto homem caído e totalmente depravado. É claro que muitos desses atos que fluem de uma incredulidade interior acabam se conformando, em certo sentido, com a vontade revelada de Deus. Por exemplo, obedecer os pais, falar a verdade. Todavia, eles não se conformam com a vontade perfeita de Deus por causa da mera conformidade exterior. Não é porque cheira algo parecido com os ensinos da Escritura que é uma verdade. Todas as coisas devem ser feitas em amor, diz Paulo lá em 1 Coríntios 16. Mas o amor ele é fruto da fé. Gálatas 5, 1 Timóteo 1. Por essa razão, muitos atos exteriores bons procedem de corações sem fé, muitos atos exteriormente bons procedem de corações sem fé, que exalta a Cristo e, por conseguinte, sem amor e sem conformidade com o mandamento de Deus. Portanto, esses atos são pecaminosos. Logo, muitas coisas que o homem é capaz de fazer, ele o faz somente porque foi criado à imagem de Deus. Coisas que são louvadas quando a serviço de Deus, se estiverem a serviço da rebelião autojustificadora do homem, são pecaminosas. Por exemplo, teremos de dizer que é bom o fato de que a maioria dos incrédulos não mata e que muitos incrédulos realizam até atos de benevolência. O que pretendemos dizer quando chamamos essas ações de boas é que elas se conformam mais ou menos ao padrão externo de vida que Deus ordena na Escritura. No entanto, essa conformidade exterior à vontade revelada de Deus não é justiça em relação a Deus. Não é praticada como fruto de confiança nele e para a sua glória. Os que a praticam não confiam em Deus como a sua fonte de recursos, embora ele é que seja que lhes dê tudo. E a honra de Deus não é exaltada, embora seja a sua vontade em todas as coisas. Por conseguinte, até esses atos bons são parte da nossa rebelião e não são bons em última análise no sentido que realmente importa, em relação a Deus. Em terceiro lugar, a incapacidade do homem para submeter-se a Deus e fazer o bem é total. Comentando sobre a palavra carne, o homem sem a graça de Deus, Paulo nos diz o seguinte lá em Romanos 8: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O pendor da carne, ou literalmente a mente da carne, é a mente do homem sem a habilitação, sem a ação do Espírito Santo de Deus. Em Romanos 8, 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Portanto, o homem natural não tem uma mentalidade que não se submete e nem pode se submeter a Deus. O homem não pode reformar a si mesmo. John Piper, no livro, ele diz o seguinte: Efésios 2:1 afirma que nós, cristãos, éramos todos mortos em delitos e pecados. Essa morte significa que éramos incapazes de ter qualquer vida espiritual com Deus. Tínhamos vida física, mas nosso coração era empedernido em relação a Deus. Nosso coração era cego e incapaz de ver a glória de Deus em Cristo. Éramos totalmente incapazes de reformar a nós mesmos. Mas em quarto lugar, nossa rebelião é totalmente merecedora da punição eterna.
Efésios 2:3, ele segue dizendo que em nossa morte nós somos filhos da ira. Isso significa que nós estamos sob a ira de Deus por causa da corrupção do nosso coração, que nos tornou tão bons como mortos diante de Deus. A realidade do inferno é uma acusação clara de Deus sobre a infinitude da nossa culpa. Se a nossa corrupção não merecesse uma punição eterna, Deus seria injusto em ameaçar-nos com uma punição tão severa quanto o tormento eterno. Mas as Escrituras ensinam que Deus é justo em condenar os incrédulos ao inferno. Vemos isso em 2 Tessalonicenses 1, Mateus 5, Apocalipse 14, Apocalipse capítulo 20. Portanto, visto que o inferno é uma sentença de condenação total, temos que pensar em nós mesmos como totalmente dignos de culpa quando estamos sem a graça salvadora de Deus. Então, para concluirmos, eu quero começar aqui citando o Salmo 14, onde nos versículos 2 e 3 diz: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há alguém quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O apóstolo Paulo, olhando também para essa mesma realidade e situação do homem, em Efésios 2 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. E aí, então, irmãos, diante de tudo isso, quero deixar aqui algo para nós pensarmos. A consciência do nosso estado de pecado vai determinar o valor que nós damos à salvação. A gratidão de nosso coração por termos sido alcançados pela graça salvadora de Deus em Cristo e o nosso empenho na busca de uma vida de maior comunhão com Deus. Entendendo quão perdido nós nos encontrávamos, o nosso coração deveria explodir de alegria. Quem crê que a queda foi parcial, perde de vista a sublimidade da salvação pela graça mediante a fé em Cristo. Que o Senhor nos abençoe e vamos voltar lá com os nossos irmãos para nós continuarmos conversando um pouco mais a respeito desse assunto. Voltamos. Estamos de volta. No ar. A gente vai descobrir no andar, na raça. Em nos restaurar e nos salvar por seu amor infinito. E é isso. Olha só, a aula foi tão boa, pastor Rodolfo, que não tem nenhuma pergunta. Vixe, isso pode revelar duas coisas. Ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Eu acho que por minha causa faltou alguma maior clareza, o que atrapalhou os irmãos às vezes na compreensão do estudo. Não. Eu acho que pelo menos aqui em São Paulo é o frio, né? Tá todo mundo debaixo das cobertas, tomando um chocolatinho quente e não tá nem pensando direito, né? É isso aí. Ou então ficou tão claro, ficou tão óbvio, tão transparente o assunto que todas aquelas dúvidas foram sanadas, dissipadas com a graça de Deus. Deus é bom. Quer comentar alguma coisa? Eu queria comentar que sempre que a gente vai estudar a doutrina da salvação, e eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que iluminou aqueles nossos irmãos lá do passado, começar pelo pecado e entender o estrago que o pecado realizou no ser humano, a profundidade das consequências do pecado é fundamental. E eu acho que é aqui que todas as doutrinas e todas as teologias e todas as religiões tropeçam,
porque partem de um pressuposto equivocado, de que o homem continua sendo uma criatura boa e que ele precisa apenas de um bom incentivo, de um bom ambiente, de boas ferramentas para salvar a si mesmo. Mas quando a gente volta para a Escritura Sagrada e a gente estuda a extensão, a profundidade do mal que o pecado trouxe para o ser humano, a gente consegue entender que nós precisamos de um Salvador. E se não for a intervenção de Deus, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Então, eu acredito que a depravação total, esse aspecto dos 5 pontos da doutrina da graça ou do calvinismo, é fundamental por isso, para nós entendermos o real estado espiritual em que o ser humano se encontra. E a partir daí, entender por que Deus precisa intervir salvadoramente. Isso, sempre que a gente estuda esse assunto, é essa impressão clara que vem na minha mente e é essa conclusão a que eu chego, e por isso eu louvo ao Senhor de todo o coração, como o pastor Rodolfo concluiu o estudo, né? Conclamando-nos a louvar o Senhor por compreender a grandeza da obra que Deus fez e está fazendo na nossa vida. Enquanto o senhor aqui falava, eu pensava, né, que hoje nós vivemos em uma realidade, né, que tem exaltado muito o homem, exaltado as suas habilidades, as suas qualidades, e isso leva-nos a ter uma compreensão muito elevada de nós mesmos, né? E eu creio que isso nos impede, às vezes, de voltarmos os nossos olhos para o Senhor, porque se eu sou tão bom, se eu tenho tantas qualidades, se eu posso alcançar tudo aquilo que eu almejo, eu não preciso de me submeter ou de depender de uma divindade ou de um ser. Ou, quando eu a tenho naqueles moldes que ela ainda eleva ainda mais isso, ou que me fornece maiores benesses. E eu creio que esse estudo a respeito da depravação total nos ajuda a nos colocar no nosso devido lugar. Primeiro, nos fazendo entender que somos criaturas, que somos ali objeto da criação de Deus, e do real estado que nós nos encontramos. De fato, nós temos qualidades, nós temos habilidades, mas nós a temos porque Deus nos deu. Porque se não fosse sequer isso, Ele não teria nos dado. E que... Eu queria fazer uma... Sim. Desculpa, pode falar. E que há em nós essa malignidade, que tudo que nós fazemos a par de Deus é somente para o nosso próprio interesse. Eu queria só fazer uma provocação aqui de um tema que a gente já falou algumas lives atrás. Eu lembro que talvez tenha sido uma das primeiras, ainda no começo, quando a gente estava fazendo estudos de terça, quinta, enfim, todo dia praticamente tinha transmissão. Quando a gente fala que o homem é incapaz de fazer o bem, né? E a minha provocação é aquela, né? Quando a gente fala na questão da salvação, quem já não se pegou, então já ouviu alguém dizer, pô, o fulano ali é um cara 10, só falta Deus, né? Sabe assim? O cara é um cara honesto, é um cara que cuida da família, blá, 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 blá. Só falta ser crente. Isso. Né? E eu queria só voltar num tema desse, em falar dessa diferença, né? Porque às vezes a gente fica, como é que eu posso dizer assim, se engana nesse assunto, porque esquece que a gente está olhando ali só aquilo que é o periférico, ali, aquilo que é a graça comum ali, que está reinando, porque Deus nos dá nos sustenta aqui uma vida vivível, né? Uma vida que é possível suportar em comunidade, suportar, né, em sociedade.
E a gente se esquece que o homem sem Deus é incapaz de agradar a Deus, né? Ou de fazer aquilo, obras que vão levar à remissão. Então, acho que era legal a gente voltar, só pontuar isso, porque a gente às vezes só olha, nesse caso aqui, acho que ficou claro e evidente olharmos para nós mesmos nesse aspecto e falar, olha, realmente eu não tenho o que fazer, eu preciso de Deus, eu não tenho como buscar a salvação. Mas eu acho que esse tema às vezes se esbarra nessa relação que a gente tem na evangelização, por exemplo, ou na pregação do evangelho, evidentemente. Eu acredito, Guilherme, que isso se dá porque a gente confunde o que significa o que a depravação total, essa doutrina da depravação total, de verdade nos revela. Ela nos revela que o homem é incapaz de ir em direção a Deus porque os atos que ele pratica estão contaminados pela sua natureza pecaminosa. Mas como o pastor Rodolfo colocou, a depravação total não significa que o homem é tão mau quanto ele poderia ser. Em outras palavras, mesmo caído, mesmo incapaz de ir em direção a Deus para ser salvo, para se salvar, né, para usar a linguagem aqui do título da lição, o homem é capaz de algum bem. Por quê? Porque a imagem de Deus não foi absolutamente destruída no ser humano, ela foi manchada, ela foi prejudicada, mas o homem ainda tem conhecimento, ele ainda tem algum senso de justiça. E tem um detalhe fundamental que você já tocou aí, que é a graça comum. O apóstolo Paulo diz lá na carta aos Romanos que Deus imprimiu no coração do homem a sua lei. Então, o homem, mesmo caído, ele tem uma noção do certo e do errado. Por isso que em qualquer sociedade que você for, tirar a vida de um outro ser humano de uma maneira por traição ou por uma razão banal é considerado uma coisa errada, é considerado uma coisa criminosa. Se apropriar de uma coisa que não é sua, que pertence a outro, também é uma coisa errada em qualquer cultura. Por quê? Porque esses resquícios da lei que permanece no coração do homem foram colocados por Deus ali exatamente para que a vida nessa sociedade fosse possível. Imagine se a gente vivesse numa sociedade que cada um faz o que dá na cabeça, sem limite, sem freio, sem regras. Se cada um pudesse ser tão mal quanto poderia ser. Pensa bem, não vamos pensar longe, não, vamos pensar em nós mesmos, né? Quantos pensamentos horríveis passam pela nossa cabeça e a gente não faz porque nós temos estes freios, né, que são colocados ali pela graça de Deus, pela graça comum, pelas instituições que Deus utiliza para fazer esses freios, os governos, a consciência e tudo mais. Então, você colocou a questão seguinte: o homem caído pode fazer algum bem do ponto de vista social? Pode? Claro que pode. Existem atos de bondade, atos de generosidade, atos de caridade. Nessa época aí de frio intenso, né, a gente está vendo tantas campanhas aí para socorrer as pessoas que estão nas ruas pela madrugada, para que elas não morram congeladas, né? Então, esses atos de bondade, eles ainda são possíveis, porque o homem não é tão mau quanto ele poderia ser. Mas a questão é, esses atos de bondade não são suficientes para nos levar de volta a Deus, porque todos eles estão contaminados pelo pecado. Né? Eu gosto sempre de ilustrar isso dizendo assim, vamos usar o Covid agora como ilustração. Né? Se você está contaminado com Covid, né? Suponhamos que você está contaminado, e você se propõe a ajudar alguém que está na rua, por exemplo, morrendo de frio, e você vai lá sabendo que está contaminado, e vai lá e pega aquela pessoa e contamina aquela pessoa, aquilo que para alguns pode parecer um bem, porque você está livrando aquela pessoa de morrer congelada, pode ser um grande mal, porque você está contaminado e está contaminando aquela pessoa com uma enfermidade que pode ser mortal. Exato. É isso que o pecado faz conosco, ele nos contamina de tal maneira que os nossos atos estão manchados e mesmo que aos olhos humanos eles pareçam bons, aos olhos de Deus eles sempre serão maus, porque serão sempre atos praticados por mãos manchadas de sangue, para usar a figura que o profeta Isaías usa, né? As nossas mãos estão manchadas de sangue. Então, o bem
que é um bem na esfera humana, não é um bem no que diz respeito à esfera espiritual. E é por isso que a gente precisa de um Salvador de novo, porque os nossos atos estão contaminados, ainda que aos nossos olhos limitados sejam atos bons. Lembrando, e eu creio que dentro de tudo isso que o senhor disse, ali o breve catecismo, na primeira pergunta, nos ajude, né, a entender um pouco disso. Porque lá fala, qual é o fim principal do homem? Adorar a Deus e se alegrar nele para todo sempre. Ou seja, a partir disso, tudo o que nós vínhamos a fazer seria nessa direção. Adorar a Deus e nos alegrarmos nele para todo sempre. A partir da depravação total, nós até continuamos a fazer a mesma coisa, mas o fim principal não é mais esse. Adorar a Deus glorificá-lo e nem nos alegrarmos nele para todo sempre. Então, isso mostra que a depravação total, ela muda esse objetivo principal do homem do centro, onde ele deixa de tudo que ele faz é para a glória de Deus, e agora ele faz voltado para o próprio homem ou para si mesmo. Perfeito. Muito bom. É isso aí. Seguinte, chegaram algumas perguntas aqui enquanto a gente conversava. O presbítero Fernando deixou aqui: sendo todos pecadores desde a concepção, qual atitude devem ter pais crentes ao instruir seus filhos desde a mais tenra idade? Boa pergunta. Se todos os pais cristãos entendessem que os seus filhinhos lá no bercinho, lindinho, são pecadores carentes da graça, não recusariam de dar a eles a instrução diária da verdade do Evangelho, mesmo, como o Fernando colocou muito bem, na mais tenra idade. A criança precisa ser ensinada desde a mais tenra idade sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus, sobre quem Deus é, porque a criança é um ser humano caído e corrompido pelo pecado. E muito cedo essa criança vai mostrar essa natureza pecaminosa que há dentro dela. Eu sempre costumo dizer isso, os irmãos aqui da Moca sabem disso, que nenhum pai ensina o seu filho a ser egoísta e todas as crianças são egoístas. A criança, quando ganha um brinquedo, ela quer aquele brinquedo para ela não quer compartilhar aquele brinquedo. E é com muito custo que o pai precisa ensinar o filho a compartilhar um brinquedo. E isso é só uma ilustração dessa índole que há dentro do ser humano. Então, todos os pais cristãos deveriam se dedicar, acima de tudo, a criar os seus filhos na fé cristã. E hoje mesmo eu estava lendo uma citação de um pregador aí famoso, que eu não vou aventurar a falar o nome dele, que é difícil de falar, e que ele dizia: se os pais estão criando seus filhos para serem médicos, para serem engenheiros, para serem profissionais dedicados, mas não os estão criando para serem servos de Deus, estão cometendo um pecado terrível contra os seus filhos. Porque esse é o legado que importa, que os seus filhos conheçam o Deus verdadeiro. Isso aí. Vamos em frente aqui. O Isaac deixou uma pergunta também. Bom dia e a paz. Ainda falando sobre as promessas e a Adão no Gênesis, a promessa de vida que o Senhor fala a Adão é explicada. O que é esse estado pleno? E seria esse estado o que viveremos com Cristo no fim dos tempos? Vamos lá. Bom, em certo sentido, sim, porque a Escritura não deixa muito claro qual é esse estado no Éden, e também muito claro aquilo que nós vamos experimentar no novo céu e na nova terra. Até porque há progressos em relação a um estado e a outro, quando olhamos para a narrativa do Éden em Gênesis e olhamos para a narrativa
do novo céu e na nova terra, nós vemos um certo progresso em tudo isso. Mas algo que eu creio que seja comum nesses dois estados é aquilo que a gente falou, de que o homem não pecando contra Deus, não o desobedecendo, ele estaria a partir dali livre de toda e qualquer possibilidade de errar, de pecar e de morrer. E nesse sentido, essas são duas verdades asseguradas na Escritura, tanto no Éden, se o homem tivesse sido aprovado, como nós encontramos também lá em Apocalipse. Que a partir desse momento, lá em Apocalipse, onde o nosso corpo glorificado e Deus tendo varrido por completo o pecado e os seus efeitos sobre o ser humano, ele não vai ter mais essa possibilidade de errar, de pecar ou de morrer, vivendo então por toda a eternidade. Então, nesses aspectos, eu creio que sim, que ambos estão relacionados e são garantias que nós vamos experimentar no novo céu e na nova terra, e que Adão experimentaria já ali no Éden, e isso se prolongaria também a todos os seus descendentes, caso ele tivesse obedecido a Deus e se mantido fiel ao Senhor e à sua palavra. É claro, lembrando que isso é só uma hipótese, né? Porque a queda fazia parte do plano original de Deus. A queda não foi um acidente de percurso, como se Deus tivesse feito um plano maravilhoso e o homem ou o diabo tenham sido capazes de impedir que o plano de Deus se concretizasse. E, hipoteticamente, na minha opinião, essa vida plena que o homem teria, se ele não tivesse caído, seria ser selado naquele estado, né, em que ele foi criado. Mas isso é só uma hipótese, porque a queda fazia parte do plano original para que a glória de Deus se manifestasse como nós temos visto ela se manifestar. Aí alguém pode perguntar, mas por que foi assim? E a resposta, obviamente, é clara, não sei. Entre milhões de possibilidades que Deus tinha de criar um mundo, ele criou este mundo. E é sobre este mundo, e é neste mundo que a gente vive, e a este mundo Deus se revelou da forma como ele se revelou. Então, eu acredito que o estado final do ser humano pós-queda, pós-queda não, pós-redenção, né? O estado final pós-redenção será, em muitos sentidos, diferente do estado de Adão, porque primeiro ele não vai ter possibilidade de pecar, e segundo ele já vai ser um ser humano caído e salvo, então ele já tem uma outra dimensão da existência que vai estar diante dos olhos dele sempre, que é a dimensão da redenção. Por isso que você vê no Apocalipse, as multidões sempre estão cantando, dando graças a Deus pela salvação, pela libertação, porque foram lavados, porque foram remidos, porque foram libertos. Então essa perspectiva de uma vida que foi salva do pecado vai ser uma das marcas fundamentais da vida futura, quando o céu e a terra forem restaurados e o homem estiver no seu estado definitivo. Salvo, obviamente. Muito bem. Eu acho que, para mim, acho que a diferença grande é justamente essa, né? A diferença de um ser humano que caiu e foi remido e a possibilidade, assim, e a condição de não pecar. Eu acho que essa é uma diferença muito grande, inclusive no próprio cerne ali, na própria forma de ser, né? Então, acho que essa é uma diferença bem substancial de Adão para o que viveremos no fim dos tempos. Sempre é importante lembrar, né, que nesse progresso da revelação, a gente tem que lidar com a questão da continuidade e descontinuidade. Então, algumas coisas vão continuando ao longo dos tempos e outras têm essa descontinuidade. Então, nós precisamos sempre olhar para a revelação e ter essa ideia, porque às vezes a gente pensa, né, somente, tudo vai voltar a ser como Éden. Não é essa a ideia. Então vai haver essa descontinuidade, mas outras coisas permanecem. Então é sempre bom ter esse vislumbre, porque isso nos ajuda a compreender um pouco melhor esses avanços que nós vamos encontrando na Escritura. Com certeza.
Vamos lá. Uma pergunta do Roger. A depravação do homem começou no Éden. Hoje, qual a interferência do diabo na humanidade? Olha, eu creio que a interferência do diabo na humanidade hoje é exatamente a mesma interferência que ele teve no Éden. Ele é o tentador. Então, o que o diabo faz é simplesmente trazer à luz aquilo que o nosso coração deseja, né? Então, a tentação de Adão no Éden foi, assim, uma luz, né? Uma luz negra, é verdade, né? Que o diabo acendeu no coração do homem, induzindo-o a pensar que ele teria mais direitos do que Deus havia lhe dado. Em outras palavras, o que o diabo fez com Adão foi dizer o seguinte: olha, Deus criou tudo maravilhoso, mas não se engane com ele não está dizendo toda a verdade. Existem outras verdades que Deus não te contou e eu vou te contar agora. E uma delas é, se você comer esse fruto aí, você vai ser igual a Deus. O diabo continua fazendo a mesma coisa. Tem um filme que foi lançado há muito tempo atrás, chamado Advogado do Diabo, não sei se alguém já viu. É um filme muito curioso, porque na cena final tem um sujeito que faz o papel de diabo, né? E é exatamente essa acusação que ele faz contra Deus. Olha, Deus criou o homem, deu para ele emoções, mas diz para ele não usar. Deu para ele desejos, mas diz para ele não desfrutar. Deu para ele riquezas, mas diz para ele não ter. Ou seja, o discurso ali naquele filme é o discurso satânico de sempre, né? Que é induzir o homem a pensar que Deus não está sendo honesto, nem justo e nem bom de verdade. E que você deve procurar o seu próprio caminho, independente do caminho de Deus. E eu creio que é nesse sentido que Tiago diz lá na sua carta, no capítulo 1, que ninguém ao ser tentado diga que foi tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta e o homem é tentado pela sua própria cobiça. Então, o papel do diabo é sempre o mesmo, ele é só o tentador, ele faz você duvidar de Deus, ele instiga em você desejos que são contrários à vontade de Deus e você simplesmente segue a orientação dele, você simplesmente atende à tentação, ou cede à tentação, ou cai em tentação, fazendo aquilo que o diabo provocou você a fazer. Eu acredito que o diabo não tem o poder de fazer mais do que isso, né? Pela graça de Deus, porque se tivesse nós estaríamos numa situação bem delicada, né? E a gente vê que não há nada de novo debaixo do sol, né? A respeito disso, quando ele tenta Jesus, né? Ou pelo menos ele tenta melhor, tenta tentar Jesus. Desculpe a redundância, irmãos. Que ele instiga também nesses mesmos sentidos. Exatamente. Coma, pule do pináculo do templo, vou te dar todas as coisas, mas ali com a graça de Deus, Jesus se mantém firme e resiste à tentação. Mas desde o Éden, tudo caminha nessa mesma direção. Isso aí. Muito legal. Muito bem. Filme antigo, esse aí chutou lá embaixo, hein? El Pacino era o capitão. Nossa, é muito bom esse filme. Isso mesmo. E o legal dele é que tem essa... tira um pouco aquele estigma do diabo meio Dante Alighieri, né? Traz algo mais real, né? Que são as tentações e as coisas do nosso dia a dia aqui. Então é um momento cultura aqui na Com certeza, com certeza. É um filme que vale a pena ver com as ressalvas de todo o filme, claro. né? Sim. Vai ver lá o Ken Reeves novinho. Exato. Bora, vamos. Com a mesma cara até hoje. Com a mesma cara. Impressionante, né? Só tem uns 3 fios de cabelo branco, o resto é... Muito bom. Vamos lá, vamos continuar aqui. Tem mais uma pergunta que é do Fabrício. Sendo o ser humano a cereja do bolo da obra da criação, tendo sido criado à imagem e semelhança de Deus, herdamos a partir da queda a burrice e o orgulho de Lúcifer, ou a burrice, inocência e negligência de Adão, ou tudo isso junto, apesar de ter sido instruído e advertido sobre a árvore do conhecimento?
Espero não ter dado nada do diabo. Não é uma questão, Fabrício, é muito boa a sua pergunta, não é o fato de herdarmos. O fato é que o pecado ele corrompeu as nossas faculdades. Tanto no que diz respeito em relação ao homem, na nossa relação a Deus, na nossa relação ao homem, no fato de sermos seres racionais, criacionais. Então, a ideia, a ilustração é como eu citei no domingo passado. Nós estamos diante de um espelho e vemos ali perfeitamente o nosso reflexo. Mas se a gente bate alguma coisa naquele espelho, ele vai trincar, ele vai quebrar. A gente continua vendo a nossa imagem, mas não de forma perfeita como era anteriormente. É isso, então, o que o pecado e os seus efeitos provocam em nós. Ele macula, ele deforma as nossas capacidades criacionais, de raciocínio, a nossa relação com Deus e assim sucessivamente. Então, a queda ele provoca tudo isso nesses atributos que Deus atribuiu a nós na criação. É por isso que não somente nós, mas toda a criação não funciona da mesma forma como deveria funcionar. Uhum. É o que Deus, inclusive, diz lá em Gênesis 3. Olha, a mulher, você vai continuar tendo filhos, mas agora vai ser em meio a mais dores. Homem, você vai trabalhar, mas agora em meio ao seu suor. A terra vai resistir, ela não vai produzir mais como ela produziria. E nós, então, também experimentamos esses efeitos da queda. Por isso, inclusive, nós não funcionamos da forma como deveríamos funcionar. E eu creio que esse é o ponto fundamental para a gente entender o mundo que a gente está inserido nele. Porque muitas vezes a gente não leva a queda em consideração na análise do contexto que a gente está. Uhum. Por exemplo, na educação, é muito comum hoje falar numa educação onde a própria criança constrói o conhecimento. Isso é uma inverdade, porque ela, estando debaixo do efeito queda, ela não vai construir adequadamente o conhecimento. E assim em todas as demais áreas. Então, a gente precisa entender que as coisas não funcionam adequadamente como funcionam por causa desse evento queda.